estou chegando para falar um pouco do jogo do Confiança desta terça-feira à tarde contra o Vila Nova de Goiânia. E eu estou na linha com Rafael Bessa, que é da Sagres, a rádio de lá de Goiânia, que vai novamente participar com a gente e dessa feita para falar de outro time, não do Goiás, mas sim do Vila Nova, que é o adversário do Confiança. O Confiança está na 17ª colocação e o time do Vila Nova na 15ª. Rafael Bessa, boa noite, obrigado mais uma vez por nos atender. Um abraço para você, Genário, um abraço a todos que estão ligados aqui no Portal 93 Notícias e em Aracaju de uma maneira em geral. É uma satisfação comunicar mais uma vez com vocês. Você já destacou que ali às vésperas daquele Goiás e Confiança eu já estive por aqui com a Catiane. E agora uma satisfação dividir esse espaço com você e todos os nossos ouvintes internautas. Ô Rafael, esse time que está com uma campanha um tanto quanto parecida com a do Confiança, já que o Confiança está no Z4, tem 4 pontos, o time do Vila Nova tem 5 pontos, está 15ª colocação. O que é que está levando o Vila para fazer essa campanha que também não está boa, como não está boa a do Confiança? É uma série de fatores. Se a gente tivesse 1 hora, 1h30, 2 horas, já, a gente poderia tá falando aqui sobre o que faz com que o Vila Nova chegue em uma situação tão irregular no Campeonato Brasileiro da Série B, mas de forma objetiva. Até hoje o Vila Nova não conseguiu assimilar bem o golpe da derrota do título do Campeonato Goiano, acabou perdendo para uma equipe de pouca expressão do futebol estadual, que foi o Grêmio Anápolis. Só para vocês terem uma noção, o Vila Nova não consegue um título estadual desde há 16 anos. A última vez foi na temporada de 2005. E nesse ano o Vila chegou na decisão da competição, viu em meio ao campeonato adversários fortes como o Atlético Goianiense e Goiás caírem, ficarem pelo caminho. E na hora do vamos ver, o Vila Nova não conseguiu colocar efetivamente o seu poder, não conseguiu estabelecer ali a tradição da sua camisa e acabou sendo derrotado, ficando com o vice-campeonato. Esse é um ponto. O segundo ponto é a questão do elenco mesmo. O Vila Nova não tem tanto poder de investimento, não tem tanto dinheiro assim. O time tem passado por um processo de reestruturação administrativa desde a queda para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2019. Teve a participação em 2020 na Série C. E aí, por conta da pandemia, poucos recursos, não tem recurso de bilheteria. A principal fonte de recursos para o Vila Nova é a bilheteria. Então, sem torcida, se diminui a entrada de dinheiro para o time, para que a máquina efetivamente possa girar. Além disso, uma crise efetivamente que afeta, eu já vou utilizar o termo crônico. Vila Nova, desde 2017, tem problemas com relação ao seu setor de ataque. Às vezes o time tem uma boa defesa, uma defesa razoável, um meio-campo que consegue criar jogadas, mas o ataque não é efetivo. Foi assim nos anos que o Vila quase subiu da Série B para a Série A, em 2017 e também em 2018, que aí na temporada de 2020 o Vila conseguiu amenizar um pouquinho esse problema, mas com jogadores que não tinham tanta categoria assim, e agora em 2021 sofre mais uma vez com o ataque. Tentei resumir, Genário, para a gente não ficar falando toda a vida aqui os problemas do Vila Nova, que até agora conquistou apenas uma vitória na Série B, que foi uma vitória em Goiânia sobre o time do CSA. Agora o técnico Wagner Lopes, do time do Vila Nova, ele já não consegue ajustar, porque a gente vê nomes como Pedro Bambu, Thiago Carleto, Kelvin, que é ex-Palmeiras, o Pedro Júnior, e não consegue acertar esse time? Vamos por partes. Você citou o Pedro Bambu. Esse tem se salvado. E olha que o Pedro Bambu já esteve em uma melhor condição, por exemplo, na temporada passada, no Campeonato Brasileiro da Série C, ele foi um dos jogadores de destaque do Vila. O Carleto, ele está com um problema, desde que foi contratado, de ficar no departamento médico. Ele ainda não conseguiu se recuperar de uma lesão. Pedro Júnior vive uma fase péssima. O Pedro Júnior é ídolo do Vila Nova. É um dos referenciais do atual elenco. Ele é o único jogador
daqueles que estiveram lá no título de 2005. Ele foi revelado pelas categorias de base do Vila, rodou por várias equipes, como por exemplo futebol japonês, teve também passagem recente pelo CSA e agora voltou e não está conseguindo mostrar o seu melhor futebol. São alguns problemas que passa o técnico Wagner Lopes, que perdeu recentemente por um problema interno um dos principais jogadores da história recente do Vila, o Alan Mineiro, meio-campista que saiu daqui e foi para o Brasiliense. Então, são várias situações que acabam afetando o trabalho do Wagner Lopes, que chega pressionado para esse jogo contra o Confiança e, se não bastasse ter o Confiança fora de casa, que também está desesperado na competição, no final de semana, na sexta-feira, por aqui, tem o clássico contra o Goiás, o que estremece sempre as estruturas aqui de Goiânia. Então, essa semana ela é decisiva para o Wagner Lopes, técnico do Vila Nova, que, por sinal, é um excelente treinador. Não está acertando a mão agora, mas já tem uma história bonita aqui no futebol goiano, sobretudo com o time do Atlético Goianiense, mas no Vila Nova ele ainda não conseguiu se encontrar. Genaro. O Vila Nova, o Colorado, tem 15 títulos goianos, não é isso? Quando estamos falando de campeonato goiano, sim. Sim. Além disso, Vila Nova também já conquistou 3 vezes o título do Campeonato Brasileiro da Série C, além de outras conquistas essas regionais, conquistas que não têm tanta amplitude, não têm tanta repercussão nacionalmente falando. Mas participou da Conmebol de 1999. Quer dizer, isso, e tem uma acabou história, sendo eliminado, né? Sim. E acabou sendo eliminado na primeira rodada na primeira fase para o time do CSA. O CSA de Alagoas foi quem eliminou o Vila Nova. O Vila nem chegou na fase internacional. E detalhe, caso o Vila Nova tivesse chegado na fase internacional, que seria a próxima, seria a segunda fase daquela Copa Conmebol de 1999, ele seria o primeiro time goiano a disputar uma competição internacional. Mas isso não aconteceu. Ele ficou ali na fase preliminar, na fase brasileira, de times nacionais, não chegou a essa segunda fase. Isso acabou frustrando o torcedor ainda lá no ano de 1999, que é um ano marcante para o Vila. O Vila tinha um excelente time, com Túlio Maravilha, por exemplo, mas não conseguiu seus principais objetivos, além de ter parado na primeira fase da Conmebol de 99, também não conseguiu o acesso da Série B para a Série A naquele ano, subiram o Goiás e o Santa Cruz. Apesar de que os times hoje não podem contratar mais que 2 técnicos, Rafael Bessa, o Wagner Lopes está na corda bamba, se perder para o Confiança, por exemplo, pode cair? Pode. Igual eu disse agora há pouco, Genário, essa é a semana decisiva para ele. Aliás, essa semana vai ser decisiva, tanto para ele como também para o Pintado. Sei que o assunto aqui é o Vila Nova, mas lá no Goiás também, dependendo do que acontecer no jogo contra o Avaí, dependendo do resultado do clássico de sexta-feira contra o Vila Nova, pode ser que um dos dois, ou o Wagner ou o Pintado, ou sei lá, talvez os dois, podemos ter aqui nessa semana mexidas com relação ao comando técnico aqui em Goiânia. Mas isso ainda é uma incógnita. Você me perguntou assim, objetivamente, se o Wagner Lopes perder para o Confiança, ele cai? Olha, tendo por base essa lei, essa regulamentação, isso pode segurar, mas eu não tenho assim... Você tá vendo que eu tô enrolando. Eu não tenho convicção, eu não tô tendo convicção para responder essa sua pergunta, não. Ok, Wagner, a gente agradece, se coloca à disposição, se quiser acrescentar, fique à vontade. O jogo nesta terça-feira em Aracaju, um provável Vila Nova, com Georgime, Pedro Bambu, o Renato, o Alisson Maia e o Formiga. Formiga que tem sido um dos principais jogadores do Vila no Campeonato Brasileiro da Série B e, aliás, nessa temporada também. David, Arthur Rezende e o Renan Mota. Renan Mota que estreou com um gol diante do Avaí, fora de casa, recém-contratado pelo time do Vila. O ataque com o Cardoso, o Alisson, que também é outro jogador recém-contratado, e possivelmente o Alan Grafite, que é um jogador que ainda carece de regularização. Esse é um provável Vila para o jogo contra o Confiança. É sempre uma satisfação comunicar com todos do Portal 93 Notícias, com todos aí de Aracaju. Muito obrigado pela oportunidade, Genário. Um abraço para você, obrigado. Quem diz é a gente do portal. Um abraço, boa noite para você.